Olá, internautas de Contagem Regressiva. Meu nome é Aliete e agora eu vou passar para vocês o comentário da prova de redação do Enem 2012. Como vocês viram o título, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, já nos deixa um pouco assim encafifados, porque imagine você falar sobre o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, quando nós estamos apenas no 12º ano deste século, né? Então, você pode observar que já ficou um pouco difícil, você já ficou um pouco perdido em relação a isso, mas, pelo menos, eles foram misericordiosos e colocaram na prova da redação aqueles textos que iriam auxiliar vocês a desenvolver, mesmo sem copiar. Não era para reproduzir o que estava escrito na prova, mas você poderia aproveitar aquelas ideias. Aproveitar como? O primeiro texto motivador falava sobre a história da imigração no Brasil. Então, você poderia mostrar a vinda da família real para o Brasil, a escravidão, que representou também a imigração dos escravos. Você poderia falar também dos italianos e dos alemães que vieram para o Brasil na época da fazenda, do café, daquela coisa toda que houve na região sul-sudeste. E você faria a introdução aí com essa apresentação do tema. Logo depois, você passaria a mostrar, como ele mostra também nos textos motivadores, o lado ilegal da imigração, que é aquele lado que está acontecendo no Acre, né, que aconteceu no Acre, quando aquelas pessoas invadiram o estado do Acre e lá ficaram nas praças esperando assim serem, vamos dizer, recepcionadas pelo governo. Depois, no outro parágrafo, você poderia falar sobre a situação legal dos imigrantes aqui no Brasil, que ele também coloca lá os bolivianos, que como não tem esse aspecto intelectual, eles se dedicam mais às tarefas artesanais. E na conclusão, o que é que você faria, já que o Enem pede uma intervenção para o problema apresentado? Eu recomendaria, isso é um conselho, eu recomendaria que você pudesse apontar o que o governo faria nesse caso. Então, não é ferir direitos humanos você dizer que o governo deveria deportar essas pessoas. Esse é o tratamento que se dá a quem invade um país, e eles são invasores sim. Se eles invadiram o país, eles vão ser deportados para o seu país, respeitando os direitos que ele tem, não serem maltratados, não serem humilhados. E em relação aos outros, você diria que o Brasil precisa crescer mais ainda na economia, absorvendo a mão de obra local. Você poderia falar isso na sua conclusão, porque essa seria a intervenção, vamos dizer assim, mais natural para o problema. Se você falasse, por exemplo, em absorver essas pessoas que invadiram o Acre como mão de obra, você estaria prejudicando os próprios brasileiros, porque aqui já não há emprego sequer para os brasileiros, vamos falar agora em dar empregos, né, para as pessoas que invadem o nosso país. Então, nesse caso, você poderia apontar essas duas soluções ditas agora, de o governo providenciar a deportação dessas pessoas e providenciar para que o país tenha mão de obra suficiente para que a nossa economia cresça cada vez mais. Bom, assim foi, né, o nosso conselho em relação a isso, e estamos em contagem regressiva para a sua aprovação.